Atenção emissoras para o top de 5 segundos. O Santa Cruz Online passa a apresentar o programa Olho no Olho. Entrevista especial, frente a frente com Ney Lima. Programa Olho no Olho. Oferecimento, Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, quem mais vende malha em Pernambuco. Rede.com, você digital. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Mercadão, o supermercado da cidade. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Altas Horas Outlet, saia do aluguel e invista no que é seu. Belitati Garden, com rodízio de petiscos de quarta a sexta. Pois é, a partir de agora nós começamos o quadro Olho no Olho, certo? E aqui dentro do programa Independente nós vamos conversar com Ronaldo Pacas. Eleições de 2024, né? E é muito bom a gente conversar com o Ronaldo por dois motivos. Primeiro que ele vai falar da atualidade. Acredito que ele deve, né, disputar a eleição esse ano como um vereador, concorrer ao cargo de vereador. E ao mesmo tempo a gente vai utilizar o conhecimento que Ronaldo tem. Eu nem combinei isso com ele, tá certo? Para falar um pouco sobre os bastidores das campanhas políticas, né? O que é que acontece por trás, as confusões. Antes da entrevista começar, a gente já estava falando de confusão aqui, que não era de eleição, certo? Mas era política. Ronaldo, muito boa noite e obrigado mais uma vez por aceitar o convite. Ney, boa noite aos ouvintes, aos telespectadores. Eu que agradeço aí o convite mais uma vez e já adianto, acho que esse é o terceiro programa que eu participo pode ter ficado fora no último pleito eleitoral. Aí coisa. Eu já participei aqui. Como dizia Augusto, nem o vento bate nas costas, né? Eu já participei de um Olho no Olho e fui convidado para participar de do Ernesto Maia e participei. Somente aí. Então esse é o segundo Olho no Olho, né? É o segundo Olho no Olho, tá certo? E mais da política, esse é o primeiro para a gente falar de política em todo esse tempo. E olha que você tem muitos amigos, né? Imagina a pessoa que sai da política e não tem amigo. Aí ele vai chamar de jeito nenhum. Pois é. Mas deixa eu dizer um negócio a você. Esse é um fator preponderante. Nós temos, certo? Eu vou até falar isso aqui, as pessoas vão talvez estranhas, certo? Nós temos hoje na Câmara 17 vereadores, certo? Eu posso garantir a você que não passaram por aqui mais de 6 dos 17. Mais da metade dos vereadores, estou falando de mim, eu não entrevistei nos últimos anos. Não vou aqui explicar o porquê, tá certo, gente? Mas um programa para ser bom, né, para os nossos ouvintes acompanharem durante uma hora, ele tem que ser interessante, né? Por aí eu já estou dando o caminho de por que a gente entrevistou tão poucos vereadores. Então, Ronaldo, independente de ter mandato ou não, pode ter certeza que sua presença aqui é maior do que a de muita gente. É mais frequente. Eu te agradeço de coração, por isso que eu fiz questão de citar isso aqui. Te agradeço, tá? E já pela história do rádio, se a gente for voltar no tempo, você já contou como começou aquela coisa toda. Hoje, Ney, graças a Deus, alcançou o patamar que alcançou hoje, tá certo? Está muito bem estabilizado, a empresa crescendo aí, eu estava vendo aqui os funcionários, conhecendo cada detalhe aqui. É muito importante isso para Santa Cruz e você começar da maneira que começou, então é muito bom. Eu acho que a questão de você convidar alguém ou não convidar é um privilégio de quem vem para estar aqui. Hoje era um dia sagrado para mim hoje, os compromissos hoje, mas eu cancelei tudo desde a semana passada. Eu digo, não vou de maneira alguma recusar esse convite, pode ter certeza disso, tá certo? A gente já conversou bastante outra vez aqui, mas eu te parabenizo de coração aí e desejo todo sucesso. É muito bom ver alguém da terra, alguém crescendo como você chegou, não chegou. E para quem faz comunicação, quem faz rádio, olha, eu estou fazendo 40 anos, não é brincadeira. Você todo dia, você sabe o que é você estar no microfone todos os dias. Então é aquele compromisso, as pessoas não entendem. Você parece que a função, você tem que falar de bem de todo mundo, e principalmente a política. Quando você lê alguma matéria, mesmo que você está lendo alguma coisa que nele me escreveu, quando você repercute aquilo, mas a pessoa que se tem ofendido, ela quer que você interprete de outra maneira, dê a sua opinião favorável a ela. Então é difícil o mundo da política. Eu acho que você já percebeu isso, e já que você falou dos bastidores aqui, antes de começar o programa, eu aconselhei para toda a região, para quem nos vê agora, que nos escuta, que Ney Lima deveria implementar na sua empresa também o marketing político, tá certo? Mas ele disse que não, ele não quer de maneira alguma, enfim, os compromissos são grandes, mas eu acho
né? Não apenas o entrevistar. Então as pessoas teriam que considerar Ney, o profissional das entrevistas, e Ney, o cara que tem uma equipe muito grande, uma produção para produzir e produzir bem. Se é de você sair para produzir fora de Santa Cruz, não. A Avan tem tudo que você vai precisar para a sua campanha política. Comercial bom isso, né? Mas não faço não, não faço não. A gente agradece a consideração, que é recíproca sempre, né? Mas não dá não, viu, Ronaldo? A gente não dá tempo também, né? E assim, é questão do debate e tal, aí é preciso realmente que a gente tenha um afastamento, né, da parte política. Aqui até o título eu transferi, não estou nem voltando em Santa Cruz mais. Não, você já disse outra vez aqui, eu aproveito até, já que é olhando olho no olho, a gente tem que aproveitar às vezes, já que é difícil entrevistar você, mas eu vou até fazer uma pergunta, tá? Fugindo até, não tem roteiro, não tem pauta aqui também, esse aqui é bom. Então por que, Ney, não pretendes auxiliar, vamos dizer assim, incorporar uma campanha? Auxiliar uma campanha? Você diz o quê? Do marketing da campanha? Do marketing, sim, de estar lá. Eu fiz isso em cidades distantes. Não é obrigado você estar na frente, não. Não, mas nada por trás funciona bem também, não. Eu já trabalhei em marketing de campanha política, sou formado em marketing em outras cidades, né? Sim. No município que a gente atua jornalisticamente, para mim não dá, é inviável, né, fazer isso. E outra coisa, a gente deixa as empresas na mão, né? Então 2024, pessoal aí, de foto, de vídeo, de campanha, tá certo? Não nos procure. Infelizmente a gente não pode atender, porque senão a gente deixa, né, Paulo do Mercadão na mão, deixa o JCL na mão e vai deixando as empresas aí sem conteúdo, né, o que não seria bom atualmente. Então a gente realmente não consegue conciliar mais não. Mas já fiz marketing campanha política em outras cidades e me arrependo até hoje. A experiência não foi boa não. Marketing de campanha política é para quem entende de marketing de campanha política. Eu gosto do marketing das empresas. Certo. Agora, Ronaldo conhece muito bem de marketing política, são muitos anos nessa área. E aí sim eu faço uma propaganda boa, tá feita a indicação. Procure Ronaldo nessas eleições, que o estúdio de Ronaldo consegue fazer até 10 guias eleitorais numa campanha, né? Foi isso que eu fiquei sabendo aqui agora há pouco. Ronaldo, deixa eu te perguntar. Vamos começar a falar sobre a eleição de 2024. Você vai ser candidato, né? A pergunta que eu começo, né? Se você vai ser candidato nessa eleição. E também o seguinte, as coligações, como é que vão se formar? Já não há mais, né? Como é que vão se formar os partidos? Em qual partido você deve estar? Como é que vai ser? Ney, até o presente momento, agora, em que nós estamos aqui, eu não tenho uma definição, tá? Quanto a partido, quanto a que coligação, tá certo? Mas o desejo, e ouvindo já alguns amigos, eu não posso negar, estou andando, estou ouvindo alguns amigos, e sempre estiveram comigo para a gente ver a viabilidade de tentar mais uma vez, tá? O desejo meu é presente, tá? Até no meu modo de falar, de agir, tem sido. Eu pretendo sim, mas ainda tem algumas pequenas definições para a gente decidir mesmo, bater o martelo, vou ou não vou. Tem que analisar, como você está dizendo, tem que analisar. Depende do trabalho também. Tem algumas propostas aí de trabalho fora, muito boas também aparecendo, mas o meu desejo mesmo é concorrer, nem que fosse a última vez, tá? Ganhando ou perdendo. Também tem esse propósito aí, porque apenas eu fiquei com a minha história que ela parou. Tá? Aquele sonho que a gente tinha, diversos projetos que a gente colocou e que foram aprovados, alguns aí tem tanta coisa bonita que está no esquecimento. A gestão passada não pôde concluir e a gestão atual sequer olhou para eles. Mas tem lindos projetos aí, então eu queria saber essa volta e também pela nossa história, que ficou marcado. Né? Ficou marcado nossa história aí, não é 100% presença, não. Mas isso é um fato que até hoje ainda é um recorde, o 100% de presença. Tá certo? Então falta uma reunião ordinária, extraordinária, uma reunião de comissão, das comissões importantes que eu presidi, como Educação, Legislação e Justiça. Presidi e eu fiz até o seguinte, a Comissão de Legislação, eu coloquei as reuniões dela na segunda-feira, porque tinham dois amigos que eram comerciantes, no caso o nosso querido ex-vereador Val e o ex-vereador Márcio, também ex-vereadores como eu coloquei na segunda. Eles eram comerciantes, mas o propósito nosso, tá, era fazer a reunião porque nós recebíamos para aquilo e não tinha justificativa de Marlon dizer, mas rapaz, eu estou em João Pessoa, não vai dar tempo de chegar, a minha loja esteve aberta até ontem, de Valdir, não, eu vou para a feira, eu vou para a feira, mas faltava demais, mas aí tinha Ernesto Maia, que já era o pneu de estepe na hora, substituto, era na hora Ernesto vinha, então até isso eu fiz para tentar moralizar, entendeu? Então eu tenho saudade, eu pretendo voltar, eu queria
concluir o mandato que eu sonhei, que infelizmente foi paralisado. Se isso acontecer, é pelo Grupo Azul. Olha, até hoje a conjuntura... não, tudo bem. Até hoje a conjuntura atual, né, pode caminhar para isso, porque eu acredito que eu perdi muito naquele momento em que eu votei em Diogo Moraes. Evidentemente foi por uma questão trabalhista. Eu já expliquei na rádio tudo, mas para quem não viu foi uma questão trabalhista, mas eu fui muito machucado. As pessoas atiraram tudo que foi de pedra, tijolo, sem nem saber o porquê. Mas eu tive a honra, naquele momento que eu fui votar no Diogo, de eu reunir os 9 vereadores da época, o atual prefeito, o vice-prefeito, que era Dida Dinan, e a pré-candidata, que era a Alessandra, numa manhã de segunda-feira, e com a participação de Toninho do Pará, que era vereador. Eu fui lá, propus a reunião, a gente se reuniu para a minha decisão. Eu não tive culpa, eu tinha já um trabalho com o Diogo. Acho que você ainda era da Apolo aqui, acho que quem gerenciava a Apolo era você ainda, que tinha os programas aqui. Eu fazia um programa no sábado com ele, até com o André. Eu fazia programa também, material para Guarabira, para Tuparetama, para Iguaraci. Eu tinha um programa lá na rádio de Itaquaritinga, na Farol também para o Diogo. Ia sempre Pão de Açúcar também. Eu fazia esse trabalho com o Diogo e eu não poderia abandonar naquele momento. Foi quando houve a decisão do Bruno Araújo seguir o seu caminho, a Edson seguiu e Diogo seguiu o Paulo Câmara. Estavam unidos, que o trabalho estava sendo feito no Sertão e aqui, acho que você lembra muito bem, a proposta era Edson, deputado federal, e Diogo estadual. Né? Quando se uniram, a proposta era essa. Depois houve aí essa divisão. Eu já vinha fazendo esse trabalho lá fora, eu tinha muito material com prefeitos, com vereadores, tudo gravado, os trabalhos de Diogo lá, tudo. Então, chegou naquele momento, eu não podia pegar e entregar de bandeja, toma, não. Reuni o grupo, minha decisão, era mais fora meu trabalho, mas mesmo assim depois houve a infiltração do pessoal daqui, do próprio grupo, não houve uma defesa, claro, dos líderes, dizendo, rapaz, olha, a gente conversou com o Ronaldo, tá tudo bem, vai ser uma boa campanha. E eu fui prejudicado, mas aí sem mágoa de ninguém, então eu pretendo. Mais uma vez, já no último pleito, aí veio, infelizmente, a pandemia, e eu dou graças a Deus todos os dias, tá? Porque eu tomei a decisão, pode ter sido errada, muita gente diz, eu fui apenas a 2 passeatas daí, 2. E uma, quando eu cheguei, eu já me retirei, que foi ali do terminal rodoviário. Era no momento mesmo da pandemia. Poxa vida, você ligava o rádio, ia ler a matéria lá do teu blog, nos teus programas, o Brasil inteiro, o mundo inteiro. E aqui, né, a morte de Fernando Aragão, o Ideraldo, né? Sim, não, mas isso antes, eles faleceram, né? Estou dizendo isso antes, né? Vamos dizer, ao longo da campanha. Sim. E Fernando tinha um bate-papo comigo toda segunda-feira, eu dizia, Fernando, tu tem que te precaver, Fernando. Toda segunda eu passava meu programa. Mas quando Ney Lima, no blog dele, Ney logo de manhã estava a manchete. Por exemplo, faleceu Ronaldo Pacas, era diabético. Aí Ney no rádio, mais uma manchete. Acabou de falecer fulano de tal, era diabético. Acho que você lembra, todos, a princípio, era diabético, tinha comorbidade. Então eu fiquei recluso, né? Eu fiquei recluso. Se você levasse um material para eu gravar, eu fiquei no segundo andar da minha casa. Eu não tenho vergonha de dizer, eu soltava lá o cordãozinho, alguém pegava lá, depois eu não pegava o dinheiro, higienizava tudo com medo, porque eu estava vendo aquilo. Então, eu tive a grande responsabilidade, eu carrego para mim de não ter podido fazer a campanha, né? Por telefone não é a mesma coisa, mas tinha uma equipe que ia para a rua, o pessoal que ia, mas não é a mesma coisa, o candidato não estava lá, e eu fiquei. Graças a Deus, eu sobrevivi, então 4 anos eu ganhei de vida. Você citou aí Fernando, Ideraldo, tantos outros companheiros, né, mais de 198 pessoas que partiram, evidentemente, aí por conta de não terem se precavido. Aí, passada a pandemia, ele não cuida mais nem da diabética aqui, ó. Açúcar, tá vendo? Ó, e café foram 2. Café foram 2. Ele é o único entrevistado, né, passa por esse programa, que faz pergunta. Um entrevistador, é o único, né? Ninguém nunca me fez pergunta aqui. E é o único que toma 2 cafés. Não, por isso, e se tivesse um bolinho, eu iria provar. Já foi chamado 2 vezes, né? É complicado, aumentando a despesa. Eu vou chamar um intervalo, certo? Rapidinho, e a gente volta para saber, em relação à coligação, né, que eu perguntei agora há pouco. Inclusive, conversei com a Alessandra recentemente, né, fiz uma entrevista, e nos bastidores eu perguntei a ela como é que ia ser coligações do Grupo Azul e tal. Ela falou em possibilidade de 3 ou 4 partidos. Eu acho que pode ter um risco aí de desperdício de voto. Intervalo rápido e a gente volta em instantes. Programa Olho no Olho. Estamos de volta e o nosso bate-papo é com Ronaldo Pacas, comunicador, ex-vereador de Santa Cruz do Capibaribe. Ronaldo, eu falei agora há pouco, né, que
Perguntei a Alessandro sobre a questão dos... Não é mais coligação, né? Agora são os partidos, né, que saem com os seus candidatos. Federações. Eles não se coligam mais, é o partido único, né? Chapa do partido. E ela falou aí em 3 ou 4. Eu acho desperdício, não vai ser perigoso não esse negócio? Ô Ney, mas a quantidade de pré-candidatos a vereador é muito grande. Fica aquela coisa, você vetar a participação de alguém. Tá certo? Porque sempre vai eleger, quer dizer, aquele partido, se ele somar 10 mil votos, ele vai fazer, vamos dizer, 4 vereadores. Então, acho que quanto mais melhor. Agora, evidentemente, tem que ter um limite. Eu conversava também com o pessoal de oposição essa semana e está havendo também um ribuliço, porque aí no partido da própria gestão tem pessoas que querem apenas que sejam 2 chapas, vamos dizer, 2 partidos. Mas é um número de candidatos, então você selecionar alguém, você vetar Ney, vetar Ronaldo, vetar fulano, fica até um pouco difícil. O Alessandro chegar, um Edson, olha, e qual a qualificação que ele vai ter que me dizer que eu não posso ser, e outro que foi também comigo que perdeu, vai poder concorrer. E tem um limite, né? Tem um limite. 20 candidatos por partido, Então. Entendeu? Tem esse limite, é por cada partido. Então, você bem disse aqui, por isso que eu não te respondi, nem vou responder, porque eu não sei até agora com quantos foram formados, mas eu acredito que talvez 3. Eu tenho essa impressão. A realidade mesmo deve ser 3. A realidade deve ser 3. Que já é um número alto, né? Considerando aí alto. 20 de cada um, dá quase 60 candidatos for totalmente preenchido nesses partidos. Ronaldo, vamos falar um pouquinho sobre características de eleição, já que a gente está chegando. Eu vou aproveitar a sua experiência, certo, para falar sobre isso. As pessoas veem, né, as eleições hoje de uma forma muito intensa, sempre foi, mas não imagina a estrutura que tem por trás do período eleitoral. O Ronaldo conhece muito bem essa estrutura. Antes era até maior, né? Porque eram 3 meses. Agora são 45 dias, né? De muito desgaste. O pessoal se esforça bastante. Mas eu queria saber, Ronaldo, como é que é a agilidade, né, do processo de construção de campanha? Você trabalhou, e a gente falou aqui agora há pouco, você já fez vários guias eleitorais, por exemplo. Tem fatos que surgem a 1 hora, sei lá, 2 horas do guia eleitoral. Já aconteceu com você de ter que preparar coisa assim muito em cima? Lá atrás, nunca houve possibilidade de guia eleitoral ao vivo, não, né? Não. Mas aqui em Santa Cruz, 85, né, o primeiro guia eleitoral, já de 88, foi na Rádio Vale. Eu tive o prazer de elaborar, de fazer, e foi muito complexo naquele tempo, porque teve um embate entre Hernando e José, só voltar um pouquinho no tempo, e de repente surgiu aquela história da porteira. E aquilo, faltando, acho que eram 7 dias para a eleição. E nós tivemos que fazer, não tinha o recurso que a gente tem hoje aqui tudo, mas fazer uma telenovela radiofônica, é assim que eu posso classificar, de ir no sítio, ouvir os personagens falarem, e juntar 3 ou 4 pessoas também para a gente montar essa mesa e cada um ir debatendo e colocando os personagens. E aquela história, ela reverteu em si o resultado da eleição. E qual foi a história da porteira? Eu sei do tema, mas não lembro do detalhe. Não foi que houve uma quebra de uma porteira naquele tempo, por Osés no carro, que ele ia para Jataúba, naquele tempo a estrada era de terra, e que ele chegou lá numa porteira, estava fechada, ele, um rapaz faleceu agora há pouco, saudoso Leão, e outras pessoas mais, a Zé Carlos da Assunção, e empurraram o pé no acelerador do carro, quebraram a porteira, a primeira porteira, a mulher veio de lá para cá, o que é isso, está acontecendo? Aí eles tomaram uma espingarda que a mulher estava, e foi uma briga, foi uma coisa muito, entendeu? Tinha um advogado na época que era muito famoso, não perdia questão, mas ele perdeu essa questão. E nós fomos lá ouvir cada um dos personagens, e eles falando, a mulher dizendo, bem assim, Ney parou o carro quando eu cheguei, Ney, eu estou lhe conhecendo, é Ney da Avante, né? Supondo assim para ela, é Ney da Avante. O que é que tem a ver? É você, eu conheço sua família, faça isso não. Aí Ney empurrou o acelerador do carro para cima, aí tomaram a espingarda, foi aquela coisa toda. E isso foi uma revolução na cidade muito grande. Se tentou de todas as maneiras via judicial para que o guia não fosse mais ao ar. O pessoal ganhou na justiça. Então era um candidato que se envolveu numa confusão. E aí aproveitaram essa confusão para botar ela no guia eleitoral. E a justiça não impediu, porque realmente
foi correto, foi tudo feito, bem feitozinho. Esse guia foi repetido 2, 3, 4, 5 dias. Isso pode ter atrapalhado a campanha de Diocese? Com toda certeza, porque foi massificado só aquilo, do mesmo jeito. Essa você lembra que foi quando o saudoso pai do saudoso padre Bianchi... Eu ia falar sobre isso. É outra campanha que também foi abalada no guia eleitoral. No guia eleitoral. Você trabalhou nesse também? Não, a edição foi comigo. Não é montagem, não, é edição. Ali foi feita a edição. Foi ouvir o que ele tinha a dizer, que ele falava. Quem tem hoje as gravações sabe. Não foi cortado nada, ele falou o que ele queria falar. E era importante o que ele tinha para falar. E você sabe que aquilo reverteu também. E não foi proibido, porque foi verdade. Ele estava de sã consciência, né? Foram atrás de médico, tentaram de todas as maneiras. Então aquilo foi outro reboot. Então, de bastidores, então a gente teve essa experiência aí, né? Então a eleição também se perde ou se ganha dependendo do guia eleitoral até hoje, né? Até hoje. Todo mundo espera o guia eleitoral. É o que você disse, se pode chegar um fato agora, então tem que estar preparado. Só que hoje eu não sei o tempo, porque muda, né? Eu vi essa semana umas mudanças aí na TV mostrando, aí principalmente tocante à internet, algumas coisas, e dessas mídias digitais vai ser proibido, vai ter punição, mas naquele tempo você entregava, por exemplo, Rádio Vale, você entregava o guia 2 horas antes da rádio fechar, até meia-noite, até 10 da noite, o guia 7 da manhã para o ar, você entregava 10 da noite, mas naquele tempo a desconfiança era tão grande, e que ficavam pessoas de um lado, de um partido, e de outro lado. A rádio fechava, meia-noite, ficava só o vigia, mas ficavam esses vigias extras para que se alguém ia entrar, ia escutar e ia mudar. Depois com o saudoso professor Colares, acho que você conheceu? Eu não conheci, ouvi falar. Ouviu falar. Aí com ele foi mais rígido ainda, porque já ia para a justiça, olha, alguém escutou o guia, alguém escutou, e mudaram o guia eleitoral. Não aconteceu isso, de chegar na rádio e trocar, não. No outro dia, até 7 da manhã, esses vigias estavam lá. Tem certeza que não aconteceu? Que eu estou achando a história tão interessante. Não, de minha parte tem, não sei de outro, de minha parte não. O que o professor Colares pegava lá, ele ia para lá, 10 da noite, receber, estava lacradinha, chamava os 2 representantes, ele lacrava com uma fita amarela que tinha, uma fita marrom que tem, ele mesmo lacrava, dizia, tá aqui, pronto. E de manhã os caras iam lá, 10 para as 7, para deslacrar e ver como estava imexível ainda. Porque só tinha a Rádio Vale, e tinha a tradição de que aquela rádio era, por ser de um político, favorecia um lado, né? Tem as suas peculiaridades, mas era assim, no passado foi. Coisa de bastidores. Mas você garante que um guia eleitoral nunca foi ouvido antes, nunca teve problema nenhum com guia eleitoral, não? Não, de ser ouvido antes, depois foi ouvido algumas coisas, porque tem aqueles, os marimbondos, não sei como é que dizia Marcano Moreno, aquela coisa, aquele inseto que vai lá, sabe que chega, depois foi descoberto, teve pessoas... Eu estou lembrando aqui, desculpa, continua. Pois não. Teve pessoas que assim fizeram, uma pessoa que, numa campanha, estava lá no meu estúdio, estava acompanhando um candidato, não me pergunte o nome que eu não vou dar, tá certo? Depois eu digo aqui em off, mas aí essa pessoa trabalhava para a campanha, para esse candidato, eu estava gravando para ele, e tudo que acontecia, o outro guia sabia. Na hora, era uma coisa assim, ninguém sabia, trancava as portas lá de casa, não entrava ninguém, escuta, não tinha nada, eu fiz lá em cima, no segundo andar, nada. Mas todo guia, quando tinha um problemão, o Zé já estava sabendo. E quando terminou a campanha, quando Zé Augusto ganhou na primeira eleição, Zé, de público, agradeceu. Agradecer aqui, supondo, tá? Ney Lima, muito obrigado, a sua participação, né? As suas informações foram valiosas para o nosso sucesso. Zé não guarda nada, Zé disse de público assim, aí todo mundo viu quem era. Terminou vendo quem era o traidor naquele tempo. Era uma pessoa de dentro da campanha, estava lá na campanha, ouvia tudo e imediatamente já tinha celular, passava. O tema é esse, o tema é esse. Isso foi em que ano? Na campanha de Zé Augusto, 2000. E você não pode dizer quem foi, não, a pessoa? Não, porque aí você me diz depois. Não, claro que vou dizer, sim. É amigo seu, por sinal, você conhece. Eu lembro, você conhece. Eu lembro que... E muita gente sabe que foi dito de público aí. Você falou agora, falando agora de guia, eu nem lembrava disso. Quando eu estava na direção da Rádio Polo, ou foi na Rádio Comunidade? Foi da Rádio Polo. A gente gerava o guia. Sim. E saiu uma decisão que eu nunca tinha visto, né? O juiz deu uma decisão de direito de resposta. Sim. Depois do último guia. O fato ocorreu no último guia. E aí chegou a decisão de direito de resposta para veicular, só que era o último guia. E no dia seguinte não podia ter mais a propaganda eleitoral antecipada. Aí complica, né? E aí? E outra coisa, como é que ia fazer cadeia de rádio? Era no sábado.
Não tinha como Não tinha como combinar com juntar as mais. emissoras de Já rádio. tinha Exatamente. terminado, a rádio não tem obrigação. Né? Exatamente. Ele deu assim negócio de 1 hora, já chegou a decisão com a resposta gravada E como é que do você partido. resolveu? Não, aí a gente teve que pegar com o advogado da emissora, ir Certo. até o juiz pessoalmente, que não dava tempo mais para mandar Certo. ofício, e explicar a ele, dizer que ele decidisse se ele iria oficializar as outras rádios para formação de cadeia e como ficaria o aspecto de não poder ter propaganda eleitoral naquele dia. Complicado, Sim, né? às vésperas. Não passa, né? Aí ele suspendeu a decisão e disse que a coligação ofendida, decretou depois do processo, Certo. deveria buscar punição eleitoral, Pós. com possibilidade de cassação de mandato Sim, e tal, sim. pós-eleição. Mas Ok. naquele momento não dava mais fazer. Ou seja, ele corrigiu a decisão dele. Ele esqueceu Que era o último que dia. era o último Sim, dia. sim, sim, e sim. que não tinha guia no outro dia. É, porque aqui são muitas, as ações são muito. E a gente qualquer descobriu, coisa, inclusive, né? que esse juiz foi juiz eleitoral pela primeira vez naquela eleição. Então não tinha muita experiência, enfim. Pois é. Mas são particularidades, né? Vou trazer o Ronaldo aqui, inclusive, outros dias, em outros programas, para a gente estar trazendo aqui pormenores, né? Detalhes do que acontece nas eleições. Deixa eu trazer um aspecto aqui, Ronaldo. Eu costumo dizer o seguinte, às vezes a gente vê alguns fatos, né? Hoje a gente tem vereadores, né, por exemplo, que esbravejam, e programas políticos, né, que desde de outras formações também, certo? Que ofendem muita gente que fica prejudicado. Algumas afirmações são feitas que vão diretamente, mesmo de forma pessoal, né, que atinge pessoas. E eu sempre costumo dizer, se isso fosse no sertão, não aconteceria. Ou se iria acontecer, se o final, desfecho seria trágico, né? A gente tem, sobretudo, um histórico político pacífico, né? Você lembra de ter tido... Morte nunca houve, não, né? Morte política em Santa Cruz já houve. Com natureza política, de vingança e tal. Você tem conhecimento? Você lembra? Sim, mas eu... Você sabe que houve. Sim, é. Mas você não pode citar, não. Não, no caso. Mas faz muito tempo? Acho, né, pertinho de 2000 aí, às vezes de uma campanha, teve um caso muito, né, que foi do Nelson Gogol de Ouro, muitos comentários, aquela coisa toda. Pode ter sido um crime político dessa forma. O viés depois chegou a determinadas conclusões. Chegou a essas conclusões. Houve um folclore político, né, que o Zé Augusto disse que atiraram no carro dele, mas ele mesmo contou depois que forjou aquilo, né, que aquilo foi para criar um fato. Mas assim... O sequestro de Zé também, que eu já discuti com ele, o sequestro foi fantástico, aquele sequestro dele. Teve um sequestro de Zé? Foi... Quando Zé foi eleito, ele não foi sequestrado no Recife? Eu não lembro disso, não. Não, teve. Quando Zé foi eleito, Zé até bem, acho, antes de assumir os preparativos e tal, Zé foi sequestrado lá no hotel que ele estava, que ele veio, até discuti com ele, e ele saiu de Recife para retornar para Santa Cruz, e quando chegou em Carpina, ele viu que estava sendo seguido dentro do Recife, que ele entrou na mata em Carpina, ele não parou na polícia rodoviária, ele não parou no quartel de Paudalho para pedir segurança, mas ele foi veio justamente seguindo... quando não podia ir para o mato. Não, porque ele tinha que vir para cá, mas ele chegou em Carpina, ele entrou para o lado de Goiânia, né, entrou no Matagal para se esconder, e de lá ligou o pessoal daqui, e disse, olha, eu estou aqui assim, aí o pessoal correu para ir atrás para encontrar, mas ele passou na rodoviária, passou em Paudalho, passou na PRF, na porta, e não pediu ajuda e vinha sendo seguido, aquele sequestro. Aquilo foi uma coisa assim que mobilizou muito, antes até de tomar posse. Lembrou muito no os próprio tiros do hotel. Os tiros também, mas são fatos da política. Mas né? no geral a gente tem uma política tranquila, né? Nesse aspecto de vingança, de crimes, de violência. Não se tem muita história comparando com outras regiões, aqui é bem pacífico, né? Você bem disse, você citou o sertão, se fosse, acho que em Alagoas também, muitos casos teriam sido diferentes, tá? Em Alagoas também, que é um estado que, na política, né, muita coisa já aconteceu, né? Acho que é o mais famoso do Brasil, em Alagoas aí, tantos crimes, tantas coisas aconteceram. Mas aqui não. E aqui já passou até dos limites, inclusive, né? Você sabe o palavreado que se usa na própria tribuna da Câmara. Eu me sinto mal quando eu vejo aquela que é a casa do povo para se discutir, mas o que é discutido ali, gente, parece brincadeira. Às vezes você dizer que a Câmara, eu estou dizendo aqui porque você foi notícia, que a Câmara está pior do que o cabaré de fulano de tal, por isso, por aquilo. Aquele palavreado não condizente com a realidade e o compromisso de um parlamentar. Mas a gente vê isso aqui hoje. Entendeu? Deve ver isso. Talvez até por isso você não tenha trazido tantos parlamentares para debater. Eu acho que não iriam conseguir te responder. Para a gente ir fechando, Ronaldo, como eu disse, eu vou trazer Ronaldo outros dias, para a gente gravar mais, fazer mais programas também sobre esses assuntos que as pessoas se interessam muito. Eu vou te fazer uma pergunta que as pessoas me perguntam e eu não consigo estudar o fenômeno, eu tenho dificuldade para responder, eu acho que é algo mais embrionário.
sempre que eu trago alguns convidados do período eleitoral para cá, o pessoal fica surpreso. Eu lembro que o saudoso Hinaldo Sampaio, ele foi um dos... fez parte da comissão nossa aqui de jornalistas, num debate que eu apresentei, junto com o Mário Flávio, né, lá de Caruaru, e Tinoco, do Jornal do Comércio. Ronaldo, quando eles viram o Mar Vermelho e o Mar Azul, eles ficaram impressionados. As músicas, a forma como o povo vai para a rua, aquela multidão fechando aqui a entrada da cidade, certo? E Armando Monteiro, num comício, o primeiro comício que ele veio de José Augusto, aquele negócio de baixa todo mundo, sobe todo mundo, uma infinidade de pessoas. José Serra também, né, lá de São Paulo, veio para um comício de Edson Vieira, à frente do mercado de farinha, uma multidão enorme. E ficam todos impressionados, certo? Porque na capital não se junta, exceto se for um protesto, mas não se junta essas pessoas em movimentação política. Para ouvir principalmente o discurso político hoje. Né? Exato, para ouvir o discurso político. Porque acabou o showmício, mas as multidões continuaram aqui. Aí as pessoas me perguntam e eu não sei responder. Então eu vou te perguntar agora, por quê? Como é isso, de onde nasceu e por que é que isso se sustenta até hoje? Eu acho que Santa Cruz, eu te falo do começo, tentar ser o mais breve possível, da campanha de Severino Monteiro, saudoso Severino Monteiro, com Agostinho Rufino, com o padre naquele tempo, que já havia isso aqui. Santa Cruz era uma referência daí. Mas está do sangue, aí foi passando de pai para filho, aquela tradição de Boca Preta que continuou, depois veio os Taboquinhas, antes disso Cabeção, Cabecinha, que eram as denominações, mas essa paixão era diferente. Você vai numa cidade da Paraíba, é uma coisa normal, né? Não sei, um grande evento que vem o presidente, mas aqui não. Você vê quantas malas tem hoje aqui, você for ver. Tem uma média de 10 malas por dia. É a mala de fulano de tal, do Santo Agostinho, de Ciclano, já se começa, tá aquela coisa fervilhando para se começar. É inexplicável, tá certo? Eu não sei dizer. Militando na política, de repente chegava alguém lá, Ronaldo vai fazer uma mala hoje. Mala hoje, tem 20, vamos para lá, um bate-papo. E de repente você olhar, tinha 100 pessoas, 150, 200 pessoas. Nos comícios, o cara vem 4 horas da tarde, tu já vê, já está a rua tomada, já está os preparativos. E é diferente de todas as outras cidades. Você falou bem capital, né? Eu não sei quando tem aquelas grandes personalidades, mas o povo, principalmente aqui, vai por aquela passeata, e quando tem um nome aí famoso, vai para ouvir. Mas o povo quer andar, quer acompanhar, quer gritar, quer brincar, quer se vestir. Realmente Santa Cruz é ímpar nesse assunto aí, tá? Nessa mobilização. Ronaldo, muito obrigado pela visita, certo? A entrevista é curta, né, nesse novo formato que a gente está agora. Parabenizar pelo formato. Mas vou marcar outras vezes para você vir aqui, certo? Com certeza. Com certeza vai passar de 3 agora, porque tem muita coisa a se falar, a gente está no ano eleitoral, é o foco das atenções. E se a gente for desmiuçar aqui os assuntos que envolvem bastidores, principalmente, vai dar aí 5 ou 6 programas, a gente marca, com certeza. Eu te agradeço, Ney, e vou até me comprometer. Você sempre disse que é mais jovem do que eu, tá? Eu estou no 6.1, você está já chegando, mas aí eu tenho muita coisa, Ney, eu vou revisar. Eu comecei, agora há pouco eu comecei, ao longo desse carnaval, revisando. Eu tenho desde o tempo ainda de Severino Monteiro de campanha, das músicas que a gente foi gravar. A minha primeira participação política foi essa, naquele tempo. Tá, só tinha carro de som, mais nada, a difusora de Amaral e tinha as músicas. E eu fui quem gravei as músicas Severino. Isso para mim foi a campanha onde estourou realmente. Não se fazia aqui, só se fazia em Caruaru, em Recife. A gente conseguiu fazer aqui na fazenda, levava um gravador, era o tempo de orquestra, aquela coisa toda. Então ali foi que eu comecei me envolvendo. Comecei naquela campanha há mais de 40 anos. Então, eu tenho muita coisa gravada. De guias eleitorais, eu estava vendo lá em casa, poxa vida, está assim, tudo empacotado lá. Eu digo, mas rapaz, tem muita coisa aqui. Agora tem que ter paciência para ouvir, porque todos os guias eu ficava com as cópias, todos os tempos. Então, tem mais de 2.000 CDs aí só de guias de cada vereador, então aquela coisa. Aí tem que ver o que for muito interessante, a gente está mandando para a posteridade. Vou depois conversar contigo para a gente fazer esse tipo de coisa e revivendo aí. É muita coisa boa. Arruma um jeito, certo, de fazer uma triagem, porque... Uma triagem e mandar o teu pessoal preparar. Tem muita coisa. Traz para o programa aqui e coloca isso na internet para que as pessoas tenham acesso, né? São documentos eu tenho históricos. Muita coisa mesmo. Ney, te agradeço, obrigado a quem nos escutou, quem nos assistiu. Esperar o próximo convite, também esperar que Ney possa tirar um tempinho aí nesse seu corre-corre para olhar no meu programa também, para a gente bater um papo. Eu não gosto de ser entrevistado, eu gosto de entrevistar. Acho da mesma forma Ney, que já foi também, me honrou
indo lá no Rentinha na Vale para falar do passado, foi muito bom, uma degustação sensacional aconteceu lá, foi muito bom, tudo por conta dele. Esse aqui é o cara bom de se entrevistar. Muito obrigado, Ney, obrigado aos amigos aí e sempre às ordens. Inclusive na estação não fui convidado ainda, sabe? Pois é, vai ser, lá na estação, para isso mesmo que a gente vai ser. E esse programa aqui também eu vou reprisar pela estação. Final do programa, a gente fica por aqui, tá certo? Você acompanha o quadro Olho no Olho toda terça-feira. Amanhã eu volto com mais uma edição do programa Independente. A todos um grande abraço e até lá. Para quebrar o seu protocolo, agradecer a toda a tua equipe, que Ney Lima é o que é, mas Ney por trás, ao seu lado, tem essa grande equipe aqui, que a gente tem que valorizar. Isso é como o cara, eu tinha a banda e tinha que valorizar o músico. A banda cresce e o músico é quem está fazendo, o nome da banda aparece. Entendesse, Ney? Então, ter uma equipe como você tem é muito bom e que você, Deus, possa lhe abençoar, cresça cada vez mais. Elivaldo Araújo na gravação e Eduardo Brito na técnica depois, né? Junto com quem, meu Deus? Com o Levi, que vai estar com ele à noite. Pronto, uma grande equipe aí. Parabéns a você, que preserve essa equipe, pague bem para que eles cada vez mais se esforcem em fazer essa beleza do que é a tua empresa. Obrigado. Voltaremos amanhã, uma boa noite a todos. Você acaba de acompanhar o programa Olho no Olho. Estaremos de volta na próxima terça-feira.